Queridos amigos da TV Cidade, que alegria a tua presença comigo aqui, você que me ajuda a fazer o programa Filosofia para a Vida. A filosofia ali é aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aquela tentativa de ver o que a filosofia tem a nos dizer hoje, no século XXI. E do século XXI, nós vamos lá para o século XI e também para o século XIII. E hoje nós vamos ver duas grandes figuras, né, que representam ali a dita filosofia escolástica. Então, no século XI, nós temos a figura de Anselmo, né, Santo Anselmo de Aosta ou de Canterbury. E no século XIII, nós temos ali a figura de Santo Tomás de Aquino. Evidentemente, Santo Tomás de Aquino, um pouco mais conhecido que Santo Anselmo. Por que esses dois pensadores? Porque eles são os responsáveis de aliar a fé e a razão. Então é aqui na escolástica que existe um esforço muito grande da sistematização da fé. É uma fé que já existe, que está ali, mas que busca um entendimento. Uma fé que busca uma inteligência. Se livrando então do fideísmo e do racionalismo. O que se quer aqui, né, o que a escolástica pretende, sobretudo com Santo Anselmo no século XI e depois Santo Tomás no século XIII, é fazer essa conciliação entre fé e razão. Lembrando que São João Paulo II, ele escreveu uma encíclica famosíssima, tornada célebre, que diz assim: a fé e a razão são como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva. Então, é sempre bom nós retomarmos esse ensinamento da filosofia escolástica, da idade de ouro da escolástica, em que existe esse esforço para fazer uma síntese bastante honesta entre fé e razão. Vamos começar então por Santo Anselmo, do século XI. Santo Anselmo é da ordem beneditina, então ele é um frade beneditino, e ele nasce na Itália, em uma cidadezinha chamada Aosta, então por isso Anselmo da Aosta, mas ele faz toda a sua carreira na Inglaterra, né, sobretudo no mosteiro de Canterbury. Então por isso também ele é conhecido como Anselmo de Canterbury. E aí fica, né, a escolha. Muitos dizem Anselmo da Aosta e outros dizem Anselmo de Canterbury. E Santo Anselmo, ele queria muito fazer essa síntese, né, entre fé e razão, e a grande máxima de Santo Anselmo era: creio para entender. Então, a fé vem ali em um primeiro lugar, mas não é uma fé boba, não é uma fé ingênua, é uma fé que quer dar razões para ela mesma. Né? Aqui se quer ter razões para a fé, uma fé que seja, então, inteligente. E Anselmo, ele vai tentar, aqui como os outros escolásticos também, ele vai tentar conciliar aquilo que ele crê com aquilo que a razão dele indica. Né? Anselmo não acredita que possa haver ali uma separação entre aquilo que acreditamos, né, e aquilo que a nossa razão nos aponta. Em uma separação entre aquilo que acreditamos e entre aquilo que a ciência também nos aponta. Então, para Santo Anselmo, existe sim uma harmonia entre a fé e a razão. E Anselmo ele vai aplicar isso na questão da demonstração da existência de Deus, né, dizendo que mesmo o ateu, se valer pela sua razão, ele é obrigado a concordar que Deus existe. E Anselmo fará isso com a sua famosa prova ontológica, o seu argumento ontológico. O Anselmo, ele não quer várias vias para que a pessoa ela possa concluir, né, a existência de Deus pela razão, mas ele quer uma única via. E ele reza para isso, né? Ele pede isso para Deus. Isso na sua obra, no Proslógio, que significa colóquio,
Então essa obra de Anselmo traz esse colóquio, esse diálogo que ele tem com Deus, né? Ele pedindo para Deus, né, iluminar a sua razão, para que demonstre a ele então o argumento racional que fale da existência de Deus. Porque fé ele já tem, né? O que falta então a ele agora é conciliar essa fé que ele tem na existência de Deus com a sua razão. E assim, num belo dia, ele tem uma intuição, né, de um único argumento, né, que de fato demonstra que Deus existe, que é o famoso argumento ontológico. Né? O que diz esse argumento? Diz assim, o Anselmo ele começa citando o ateu lá do Salmo, né, quando o Salmo diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Então, para Santo Anselmo, mesmo insensato, quando ele ouve dizer a palavra Deus, ele sabe o significado dessa palavra. Ele sabe o significado desse termo. E Anselmo vai dizer que mesmo para o ateu, Deus é o maior que pode ser pensado. Então, aqui está o ponto de partida do argumento de Santo Anselmo. Né? Deus é o maior que pode ser pensado. Mesmo o ateu que não acredita na existência de Deus, mesmo ele ouvindo a palavra Deus, ele deve concordar que Deus é o maior que pode ser pensado. Anselmo parte então, né, para o segundo passo do seu argumento, dizendo assim: se Deus existisse na realidade, ele seria o maior, né? Porque tudo aquilo que está na realidade é maior do que aquilo que está no meu pensamento. O terceiro passo do argumento de Anselmo, ele diz assim: ora, eu acabei de dizer que Deus é o maior que pode ser pensado. Logo, Deus existe. A conclusão que ele vai chegar. Então, para Anselmo, é impossível que haja uma contradição entre a razão e a realidade. Então, se na razão, se na mente, Deus é o maior que pode ser pensado, não pode existir na realidade nada maior que Deus. Porque se existisse, haveria então essa contradição entre a razão e a realidade. Como não pode haver essa contradição, então, de fato, Deus existe. Então, Anselmo, ele fica famoso, né, por conta desse argumento, né, que é de uma sutileza racional muito grande, mas dentro da própria ordem do Anselmo, dentro dos frades beneditinos, ele vai encontrar um monge chamado Gaunilon, que vai se opor a esse seu argumento. Esse Gaunilon vai escrever então também um opúsculo, um pequeno livro, em defesa do insensato. Então, se na obra do Anselmo ele refuta o insensato, o ateu que diz que Deus não existe, o Gaunilon, né, confrade do Anselmo, vai escrever então uma obra, um opúsculo, um pequeno livrinho, em defesa do insensato. E aqui o Gaunilon, ele coloca o argumento, né, contra o Anselmo, dizendo o seguinte: não é porque você pensa numa ilha perfeita, numa ilha onde todos são felizes, nessa ilha nada falta, então assim, a melhor ilha do mundo, não é porque você pensa nessa ilha, é sinal que essa ilha, ela exista, ou ela pode existir. Então, para Gaunilon, né, uma coisa é o pensamento, outra coisa muito diferente é a realidade. Anselmo, ele vai refutar também esse seu confrade, o Gaunilon, dizendo que o seu argumento ontológico não vale para ilhas, ou não vale para coisas, mas o seu argumento ontológico vale apenas para o absoluto, vale apenas para Deus. Somente Deus, ele tem essa carga ontológica de ser o maior que pode ser pensado. Como nada na realidade pode ser maior do que Deus, então logo, né, nessa síntese da razão com a realidade, logo Deus existe. E aí fica, né, para você ver, né, e concordar ou não com Santo Anselmo, com a validade do seu argumento,
Eu particularmente acho um argumento muito sofisticado e que de fato dá uma justificativa racional, né, para a minha fé em Deus. Depois do século XIII, nós vamos ter, né, o famoso Santo Tomás de Aquino, né, o Aquinate, que também ele vai utilizar-se da razão para pensar a existência de Deus. Né? E Tomás ele não utiliza uma via, né? Tomás utiliza 5 vias. Então são as famosas 5 vias, né, de São Tomás de Aquino que demonstram a existência de Deus. Aqui nós temos uma diferença de método, né, porque o método de Santo Anselmo é o método dedutivo. Então Anselmo ele tinha uma intuição, né, de que Deus é o maior que pode ser pensado, e ele foi conferir essa sua intuição na realidade. Santo Tomás de Aquino ele utiliza o método indutivo, ou seja, ele vai partir dos efeitos que podemos dizer que são efeitos de Deus no mundo para concluir Deus fora do mundo. Então esse é o método indutivo, o método de Santo Tomás de Aquino, que de resto ele aprende lá com seu grande inspirador, que é Aristóteles. Nós podemos dizer que o método de Anselmo é o método inspirado em Platão, ali na filosofia grega, e o método de São Tomás de Aquino é inspirado em Aristóteles, também na filosofia grega. Mas Tomás de Aquino, ele percebe então essa grande contingência do mundo, essa grande precariedade do mundo, e o suco ali dos argumentos, das vias de Tomás de Aquino, é dizer que essa fragilidade do mundo, essa precariedade do mundo necessita de uma resposta. E essa resposta não pode ser, de novo, aquilo que é frágil, aquilo que é precário. Então, para São Tomás de Aquino, aquilo que é de contingente no mundo necessita de uma resposta necessária. E Tomás de Aquino vai dizer, esse necessário é aquilo que as pessoas dizem Deus. Tomás ele vai então aí construir 5 vias. A primeira via é a do movimento, a segunda a da causalidade, a terceira a do possível e do necessário, a quarta é dos graus do ser e a quinta é do governo das coisas. A do movimento é muito simples, né? Tomás, olhando no mundo, ele vê que tudo se move. Então, no nosso mundo, tudo se movimenta. É o mundo que se move, é o mundo animado, o mundo de movimento. E Tomás diz que o movimento não pode ser resposta para ele mesmo. Qual é a resposta para o movimento? É aquilo que é imóvel. Somente o imóvel pode justificar o movimento. A resposta do movimento não é mais movimento. Senão eu vou estar andando numa cadeia de causas ao infinito. E para Tomás de Aquino, de novo inspirado em Aristóteles, isso não é ciência. Então, quando eu pergunto pelo movimento, eu devo parar essa pergunta e quando eu paro, eu me deparo com aquilo que não se move. E aquilo que não se move, diz Tomás, né, o imóvel é aquilo que todos chamam Deus. A via da causalidade segue essa mesma estrutura, né? Tudo no mundo tem a sua causa, ou causas primárias, ou causas secundárias, ou causas terciárias. Eu também não posso andar ao infinito me perguntando pelas causas. É necessário parar. E quando eu paro essa pergunta pela causa, eu encontro aquela causa que é não causada, uma causa incausada. Essa causa incausada, diz Tomás, é aquilo que as pessoas chamam Deus. A terceira via é do possível e do necessário, vai seguir a mesma estrutura. Então, para Tomás de Aquino, tudo no mundo é apenas possível, porque tudo no mundo teve um momento que não era, né? E aquilo que não foi em algum momento tinha então essa possibilidade de ser, né? Tudo aquilo que não era, para Tomás de Aquino, então, é apenas possível, mas o possível, ele reclama aquilo que é necessário.
né? Então, por isso, a via do possível e do necessário. Se tudo no mundo é possível, né, havia um momento que no mundo nada era, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo, né? E então Tomás ele vai dizer que aquilo que dá então sentido para aquilo que é apenas possível é aquilo que é necessário, e o necessário é aquilo que as pessoas chamam Deus. Depois, a quarta via, o Tomás vai falar dos graus do ser, né? Então, nesse mundo também tudo é mais ou menos, né? Nós temos a beleza no mundo, que é mais ou menos, né? Temos a verdade no mundo, que é mais ou menos, nós temos a justiça no mundo, que é mais ou menos. Então, tudo aquilo que é mais ou menos, segundo Tomás de Aquino, no seu pensamento, exige aquilo que é perfeito, né, para que aquilo que é mais ou menos possa, então, né, existir. E o Tomás de Aquino aqui, ele dá o exemplo do fogo, né, dizendo assim, né, tudo aquilo que é quente, né, acaba convergindo para aquilo que é o máximo de calor. Né? Então, a causa de tudo aquilo que é quente, de tudo aquilo que é aquecido, é o calor, é o fogo. Então, dentro de um gênero, ensina Tomás de Aquino, aquilo que é máximo dentro daquele gênero é causa de tudo aquilo que está naquele gênero. Então, no gênero dos entes, né, que estão no mundo, que são apenas mais ou menos, né, que tem graus ali do ser. Então, no gênero de todos os entes que estão no mundo, existe um ente máximo, que é causa, né, desses outros gêneros, e esse ente máximo é aquilo que todos chamam Deus. E por fim, a última via de Tomás de Aquino é a via do governo das coisas. Então, desse equilíbrio, dessa harmonia que nós encontramos no mundo, mesmo nas criaturas naturais que não têm inteligência, mesmo elas agem por um fim. Então existe uma intenção nas criaturas, né? Existe um fim naquilo que elas fazem, e quem então colocou esse fim? Né? Quem de fato fez com que todo o mundo, mesmo naqueles entes que não têm inteligência como o ser humano, né? Porque tudo converge para um fim, né? Porque tudo converge ali, né, para uma ordem. Né? Então a quinta via é a via da ordem, né? Dessa ordem que está no mundo, dessa ordem que está no cosmos. E aqui Tomás de Aquino vai dizer, né, que se existe então uma ordem naquelas criaturas que são irracionais, né, que não têm inteligência, né, vamos ver ali, por exemplo, aquele João de Barro, né, que constrói a sua casinha, já tendo em mente, né, a direção dos ventos, ou tendo em mente, né, a força das chuvas eventuais que possam ali acontecer. Então, quem colocou toda essa inteligência nesse João de Barro? Né? Como ele sabe tudo isso? Se ele é uma criatura irracional. E aí, Tomás vai dizer, né, que, então, né, esse fim que existe na natureza, essa natureza que vai, né, agindo aqui, né, visando ali, então, né, o seu equilíbrio, a sua perfeição, né, esse mundo assim tão perfeito, né, o sol no lugar certo, a lua no lugar certo, a terra no lugar certo. Então essa ordem que se tem no cosmos só pode ter vindo de uma criatura, de um ente inteligente. E esse ente inteligente é aquilo que as pessoas chamam Deus. Então atenção, né, as 5 vias de Tomás de Aquino, elas pressupõem, né, uma ordem de fragilidade, né, de contingência, de precariedade, que não se sustenta, mas essa ordem de precariedade, de fragilidade, de contingência, né, pede uma resposta. E a resposta não pode ser mais contingência, ou mais precariedade, ou mais fragilidade. A resposta à contingência é algo que é necessário. É algo que existe por si, é algo que tem uma força por si. E esse algo é aquilo que as pessoas chamam Deus. Então, muito bem, esse é apenas um aperitivo desses 2 grandes pensadores
da época da escolástica de ouro, né? Então, uma fé que busca o entendimento, uma fé que quer, né, o entendimento, uma fé inteligente. É o que nosso mundo hoje precisa. Não queremos cair no fideísmo, ou seja, somente a fé. Também não queremos cair no racionalismo, ou seja, somente a razão. Né? São vias equivocadas que, de fato, não ajudam o ser humano a compreender a sua realidade. O nosso mundo, o mundo que Santo Anselmo pensa e São Tomás de Aquino pensa, é o mundo de fato em que existe essa harmonia entre a fé e a razão. O homem, ele é racional e também ele é aberto ao transcendente, e será tanto melhor para o homem se ele conseguir converger a sua inteligência, né, a sua potência racional, né, com aquilo que ele crê, né, que é, aqui, no caso, o próprio Deus. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Uma grande alegria sempre a sua audiência. Se você quiser algum esclarecimento e quiser fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, basta mandar lá a mensagem para o meu Instagram, né, @GilHeleno, lá no Instagram. E aí vamos fazer um programa daqui a algumas semanas, só respondendo as suas dúvidas aqui no nosso programa Filosofia para a Vida. Até mais.